uma dessas parábolas em que Jesus tentou ensinar aos discípulos uma máxima moral. E aí, a parábola da semente. O que significa isso, semente? Não significa a semente em termos biológicos, significa a semente em termos de conhecimento espiritual, em termos de espiritualização das criaturas, né? E aí a gente não pode confundir a semeadura com aquela coisa chata de pregar a palavra de Deus, que eu não tenho que ter mais chato que isso, principalmente domingo de manhã na porta do portão. Não é isso. Não é você ficar tentando domesticar o outro, colonizar o outro, catequizar o outro, dominar o outro com a sua cultura espiritual. Não é isso. É plantar a semente, você planta muitas vezes sem dizer uma palavra a respeito de religião. Quando a gente consegue fazer isso sem mencionar religião, aí você está plantando uma boa semente mesmo. Porque você está ensinando para a pessoa, às vezes ali, ou despertando na pessoa a bondade, o perdão, a doçura, a afabilidade, o perdoar, né? O não ficar enxergando os erros alheios, a autocrítica. Se você desenvolve isso na pessoa, você está praticando a cristandade, sem precisar ficar ali pregando a palavra de Deus, como se fosse um missionário enviado diretamente por ele mesmo, né? Ou pessoa importante. Não, né? Nada disso. Para a gente fazer a semeadura, você às vezes conversa até com gíria, conforme for o caso, falando a linguagem da pessoa. Vocês conseguem falar a linguagem das pessoas? Antes da gente entrar aqui, vocês conseguem falar a linguagem das pessoas? Ali atrás hoje nós vamos ter um monte de jovenzinho, eu acho que vai ter daqui a pouco, né? Aí, se eu vejo questão ali, eu tento falar a linguagem que o jovem entende. Não tem coisa mais... eu vou falar isso mesmo, vou. Não tem coisa mais arrogante do que a gente não mudar 1 milímetro. Não se adaptar 1 milímetro. Então, assim, eu sou uma pessoa erudita, por exemplo. Estou dizendo que eu sou não, mas vamos supor que fosse. Aí eu vou falar para um público muito simples, lá da periferia. Aí eu vou com aquelas palavras taciturnas, complicadas, porque eu sou assim. Mas eu estou falando para um povo que não entende. Uma vez alguém perguntou para mim: ô seu Elson, o que quer dizer inexoravelmente? Que eu falei assim: vai acontecer com você inexoravelmente. Ô seu Elson, o que é inexoravelmente? Gente, eu fiquei com tanta vergonha, porque a pessoa estava com vergonha de fazer a pergunta, mas eu fiquei com vergonha da minha arrogância. Eu pensei, para quem que eu estou falando? Para que eu vim usar essa palavra aqui, misericórdia? Nossa Senhora, eu vou usar inexoravelmente lá na faculdade, quando eu estiver dando aula, né? Aí eles vão correr no dicionário para procurar, porque não sabe também, né? Então assim... A gente consegue conversar com o borracheiro quando você vai trocar o pneu do carro? Você consegue conversar com o borracheiro? Você já experimentou conversar com o borracheiro que conserta o pneu do seu carro? Já tentou fazer isso? Eu não vou perder meu tempo. Desde quando conversar com uma pessoa, com uma alma, com um espírito encarnado é perda de tempo? Por que você não pode conversar com o borracheiro? Não, é um exercício simples, né? Você está lá... E eu acho engraçado, porque conforme o carro que você tem, você é doutor ou não, já perceberam isso? Então, se chega lá uma pessoa com um carro mais simples, ele não chama de doutor, mas se chega eu lá, ai doutor, tá com o pneu furado, e eu fico pensando assim, mas de onde que ele tirou esse doutor, gente? Será que é por causa da barba? Aí fala pra mim, não é a barba, é o carro. Tá? Mas é o universo da pessoa, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu não sou doutor não, bondade sua, né? Eu falei, e aí, você acha que vai chover hoje? Aí ele já desarmou, que tipo assim, não estou falando com o doutor. Aí ele já conversou do jeito dele, da maneira dele. E eu fiquei ali o tempo todo ali com a mãozinha na cintura, conversando com ele, enquanto ele fazia o serviço no pneu. Você consegue conversar com um peão lá da fazenda? Consegue ter algum diálogo com essa pessoa? Você consegue conversar com o seu Zé da venda? Você consegue conversar com um daqueles meninos da Ser Jovem ali atrás? Você consegue?
E aí, brother, beleza? E aí, como é que tá lá, ser jovem? E a tia Fê? Como é que a tia Fê é lá? Conta pra mim, a tia Fê é, né? Ela é do babado, meu filho, ela arrasa, Tá vendo como eu sei? Então, a gente tem que ser capaz de conversar. Você já pensou se o professor de ensino médio não fosse capaz de falar a linguagem dos jovens? Que empatia ele teria para poder conseguir transmitir, compartilhar algum conhecimento com os jovens, se não falasse a linguagem deles, né? Então é sobre isso. Para você praticar a semeadura, aí você me pergunta, você estava praticando a semeadura com o borracheiro que estava arrumando seu pneu? Tava. Porque naquele pontinho de conversa ali, ele falou que ele tinha problema com a bebida, que já tinha largado umas 4, 5 mulheres, e que já não sabia mais o que fazer. Eu falei, não, eu sei que o defeito é eu mesmo, viu? Não é as mulheres, não. Eu falei, tá. Aí, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei, por acaso, que eu sabia de um grupo que trata de questão de dependência química. Que grupo é esse? Aqui da comunidade Espírita Ramatiz, que trata de pessoas com dependência química. Não sei o que, lá cobra quanto? Eu falei, não cobra não. Não cobra? Tudo hoje em dia cobra? Aí eu vou cobrar o pneu do você? Eu falei, não, lá é voluntário. Aí eu falei, vai lá um dia, entra aí no Instagram. Ele tem Instagram? Pois é, como a gente é preconceituoso. O que te faz pensar que o borracheiro não tem Instagram? É sério, o que te faz pensar isso? Todo mundo tem Instagram. Aí eu falei, entra aí no Instagram e dá uma olhada. Comunidade Espírita Ramatiz. Mas lá vocês mexem com espírito? Eu falei, mexe. Eu falei, na verdade, eles mexem mais com a gente do que a gente com eles, entendeu? Aí ele começou a rir, falou assim, bacana, não, interessei. Eu vi lá ele começando a seguir a comunidade. É assim que você semeia. É sem imposição, sabe? É sem ostentação. É como quem não quisesse nada. É simples assim. Jesus sentou-se à borda do mar, em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo aquele povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. O que é parábola? Parábola é você contar uma história, uma metáfora, geralmente é uma metáfora, né? Então, os ditados, já ouviram falar, os ditados chineses e tal, você está contando uma história para transmitir uma moral. Não significa que aquilo aconteceu, acontece ou acontecerá de verdade. Então, antes de falar das parábolas de Jesus, eu vou contar uma metáfora, que é uma parábola chinesa, de um provérbio chinês aí. Estava lá o mestre budista durante uma enchente tentando salvar escorpiões. Cada vez que ele pegava um escorpião para pegar de cá, para poder passar pela enxurrada e colocar o escorpião do lado de cá, o escorpião picava nele. Aí chega o aprendiz lá do templo budista e falou assim, mestre, mas que idiotice, por que o senhor está pegando, tentando salvar escorpião? Deixa esse bicho morrer afogado, e cada vez que o senhor tenta salvar um, o bicho vai te picando até você chegar no outro lado. É da natureza deles picar, é da minha natureza salvar. Ele faz a natureza dele e eu faço a minha. É claro que isso não acontece na vida real, porque se uma pessoa for picada 50 vezes por escorpiões, ela vai morrer, né? Obviamente. Mas o que é isso? Essa historinha é uma parábola, é uma metáfora para a gente entender que não importa se o outro morde, eu não mordo, eu salvo, né? A natureza do outro é que é de morder, a minha é de salvar. Simples assim, né? Então eu não tenho que me preocupar com a natureza do outro. Eu tenho sim que me preocupar com a minha natureza. Essa é a questão. Então Jesus disse, aquele que semeia saiu para semear. Quem é aquele que semeia? É qualquer um de nós, qualquer pessoa. E enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, tendo vindo os pássaros do céu e comeram. Essas sementes vão vingar? Não vão, né? Os pássaros comeram.
Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porém a terra onde haviam caído não tinha profundidade. E o sol, levantando-se em seguida, as queimou. E não tinham raízes, por isso secaram. E outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo entre os espinhos, elas acabaram se abafando e as plantas morreram. Então, é da natureza do mestre lá, do templo budista, salvar. Estava tentando salvar escorpiões. Independentemente de se esses escorpiões seriam gratos ou não, se aquilo produziria frutos ou não. Ele estava semeando o que ele era, o que ele sabia. A gente só dá o que a gente tem, né? Então, lembra daquela historinha que a pessoa tinha um desafeto e era uma espécie de stalker. Stalker é aquela pessoa que fica perseguindo o outro, né? E aí a mulher ia se casar e a pessoa fez um cocô numa latinha e embrulhou num presente bonitinho e mandou para a outra. De presente de casamento. Aí a outra abriu, viu o bilhete, inclusive estava assinado com o nome, né? Fulano de tal, eis o seu presente de casamento. Ela pegou, falou assim, nossa, obrigada, coloca lá para o canto, depois a gente põe como para servir de esterco para as minhas roseiras lá da porta. Aí ela, mas você não vai fazer nada, não vai rebater, não vai xingar, não vai lá dar na cara dela. Falou assim, olha, cada pessoa dá o que tem, se ela pode dar esterco, eu aceito de bom grado, vai ser útil para as roseiras. Cada pessoa dá o que tem, gente. Precisa dizer mais alguma coisa, né? Olha a superioridade da outra pessoa, né? Nem sequer se ofendeu, tipo assim, uai, se ela só consegue dar isso, é porque é isso que ela traz na essência dela, né? Eu, ao contrário, vou tentar dar esterco para as minhas roseiras. Elas vão amar o esterco, né? Aquilo que é ruim para nós é útil para outra pessoa ou para outra coisa. A outra semente finalmente caiu em boa terra e produziu frutos. Alguns grãos rendendo 100 de um, outros 60, outros 30. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Isso aí, essa passagem está lá em São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é aquele que escuta a palavra, que nela presta atenção e produz frutos, e que rende 100, ou 60, ou 30 por um. Então, prosperar em boa terra, segundo a parábola da semente, significa você absorver aquilo que você realmente teve a oportunidade de receber em compartilhamento. Então, quando você vem a um templo e escuta alguém falando alguma coisa, aquilo verdadeiramente reverbera em sua vida. Aquilo faz sentido em sua vida. Então, é onde a semente prospera, lá na frente, né? Quando a gente começa a dar aula, lá no primeiro semestre, na faculdade de Direito, o aluno te bombardeia com um monte de perguntas, e aí eu tento dar respostas que não são tão óbvias, mas que despertam uma curiosidade tremenda da pessoa. Falar assim, por que ele não falou certo? Por que ele não disse logo? Por que ele mandou eu pesquisar? É para ficar com dúvida mesmo. Porque lá na frente, no 10º período, essa pessoa vai estar conseguindo passar no exame da OAB, ela vai estar passando numa prova de concurso, né? E quantos hoje no meu Instagram falam assim, professor, se não fosse você falando lá no 5º período sobre concurso público, eu não seria da Polícia Civil hoje. Gente, para mim não tem coisa mais satisfatória do que ler isso lá no meu Instagram, tantos anos depois que eu parei de dar aula, tantos anos depois. Olha onde a semente foi plantada, no 5º período, anos atrás, 10 anos atrás. Hoje a pessoa é concursada, trabalhadora da Polícia Civil, servidora pública, né? Então eu fico pensando assim, ela escutou uma coisa que eu falei durante uma aula lá no meio. E olha, quando que foi dar frutos o quê?
7, 8 anos depois, eu nem sabia que eu estava semeando. Semeando juristas por aí, né? E de vez em quando ou outra aparece um convite lá, ex-aluno, ex-aluna. Ah, professor, passei num concurso. E eu, meu Deus, de quando? De que faculdade que era? Eu nem sei mais. E o que é pior, eu não conheço a pessoa. Porque se for mulher, então muda cabelo, né? Muda tudo, muda penteado, muda a cor. Ixi, aí que eu não sei mesmo. Mas assim, é muito gratificante você ver prosperar tantos anos depois. Uma vez eu falei de espiritismo para uma pessoa dentro do ônibus. Ônibus coletivo ali. E aí a pessoa até tinha muito preconceito, até falou assim que, enquanto eu estava falando, ela falou assim, então lá vocês recebem os orixás? Eu falei, não. Quem recebe orixás é o candomblé, lá é uma comunidade kardecista. Aí expliquei, né? Porque aí a gente não vai falar mal do candomblé. Você fala que o candomblé é bom, que lá recebe orixás, mas que é outra corrente espiritualista. Eu falei, a minha casa kardecista, ela não recebe orixás, ela trabalha com outro tipo de entidades, tal. Essa pessoa desapareceu. Qual foi minha felicidade um dia de encontrar a pessoa no shopping, anos depois, mas como era homem, era fácil conhecer, porque ficou careca logo, sabe? Careca e barrigudo. Aí ele falou assim, você lembra de mim lá no ônibus, a gente era vizinho, um dia você falou pra mim, não sei o quê. Você sabia que agora eu dirijo um grupo mediúnico lá no grupo... Sério, gente, tantos anos depois, a pessoa hoje dirige um grupo mediúnico em outra casa espírita. Então, assim, a gente nem sabe que está semeando. E esse é o propósito. Se você se envaidece, se você coloca aquilo como uma meta de vida, se você deposita toda a sua energia naquilo como se você fosse um missionário infalível, você vai fracassar. Se você faz assim, espontaneamente, né, ao léu, como quem não quer nada, funciona. Tem funcionado. A parábola da semente representa perfeitamente as nuances que existem na maneira de se tirar proveito dos ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não passam de letra morta e que, como a semente caída sobre a rocha, nenhum fruto produz? Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não para si próprios. E quantos são os que, depois de terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto antes? Quantos, né? Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Porque eu diria que os mais frios e indiferentes são os próprios trabalhadores das casas cristãs. São os que vestem jaleco branco mesmo, no caso. São esses os mais indiferentes e os mais difíceis de absorver o negócio. É por isso que está aqui trabalhando todo dia, para ver se aprende alguma coisa. O povo difícil é o povo de jaleco branco, gente, vocês não fazem ideia. Eu estou falando que eu estou me incluindo também, né? O fato de você vestir um jalequinho branco com seu nome Irmão Elcio Aguiar bordado e o símbolo da comunidade aqui no braço, não te torna uma pessoa melhor. Longe disso. A palestra que cai para você fazer é justamente a que você mais precisa, para a sua própria vida, para o seu próprio espírito mesmo. Lembra que eu falei aqui no comecinho que eu nunca tinha caído esse tema para eu falar? Gente, tem um tabuleiro de palestra lá, porque é assim, quando eu vejo que eu tenho palestra, eu vou lá e procuro para ver se já tem alguma pronta, né, aqui, para economizar o serviço. Aí eu procurei de novo, coloquei no buscador, nenhuma pronta, nenhuma falava desse tema. Eu falei, mas não é possível, como é que não tem nenhuma? Pois não tinha. Aí eu peguei e fui lá ler o Evangelho. Abri o Evangelho, comecei a ler. Eu falei, gente, quantas vezes eu li a respeito da parábola da semente, mas eu nunca tinha falado sobre ela. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Interessante, será que serve para mim mesmo? Aí comecei a ler. Aí fui lendo. Ei, gente, fui lendo. Cada parágrafo que eu li, eu pensava assim, vixe,
está precisando demais praticar a semeadura. Com humildade, né? Com discrição. Mas há aqueles para os quais essas instruções são como semente que cai em terra boa e produzem frutos. Então, qual que é a sequência lógica para a gente realmente produzir frutos, para a gente fazer prosperar em nossas almas os ensinamentos do Evangelho, para a gente fazer prosperar na própria alma os ensinamentos do Cristo? Porque não adianta você pegar o Evangelho, colocar debaixo do braço ou a Bíblia e sair tentando enfiar o Evangelho na cabeça dos outros. Nossa, o que eu ia jogar mesmo. Isso não funciona. Isso não é semear nada. Isso é tentar domesticar a pessoa. Domesticar, que nem você faz com cachorro. Não é isso. Não se trata disso. Qual que é o primeiro lugar que eu tenho que aplicar esse negocinho aqui? Chuta. Na minha própria vida. É isso aí, colega. O primeiro lugar que eu tenho que aplicar isso aqui é na minha própria vida. É na minha própria cabeça. É aqui que tem que entrar primeiro, né? Então, assim, se você hoje me perguntar assim, você se sente preparado para sair pregando a palavra de Deus? Não me sinto. Não me sinto porque cada vez que eu leio isso aqui, eu fui ler isso para poder fazer essa palestra, eu pensei, nossa, bicho, mas está faltando muita coisa. Está faltando. Mas, como dizia o Chico Xavier, nós somos incompletos. Se você for esperar ficar perfeito, para começar a fazer palestra, para vestir um jaleco branco, para começar... Se você for esperar, não vai acontecer nunca. Porque ninguém nessa terra é perfeito. O próprio Chico falava que ele mesmo não era, né? Eu lembro da parábola não, isso foi fato real, da história da mulher do cafezinho, que ela ia e ficava lá na plateia toda a vida, e aí o Chico percebeu, lógico, o Chico percebeu a mediunidade dela, percebeu que ela tinha capacidade de ver, ouvir, sentir, mas ela toda a vida chegava, sentava lá no canto, na plateia, e aí um dia veio na psicografia dele uma mensagem para ela, ela chorou, era de um parente que tinha morrido, uma pessoa que ela gostava muito e tal. Aí o Chico falou assim, ô dona fulana, a senhora não quer vir na próxima semana para trabalhar aqui com a gente? Né? O seu Chico? Não, eu sou só uma pessoa do lar, assim... O seu Chico, as pessoas que vêm aqui trabalhar com o senhor é escritor, jornalista, é um povo assim, graduado. Não, seu Chico, eu não sei nada disso, não. Aí o Chico falou assim, mas a senhora só sabe fazer café? Ah, café eu sei, não tem café melhor que eu aqui em Uberaba. Eu falei, não, é porque a gente não tem quem faz café. E aqui o povo é tudo cafezeiro. Será que a senhora pode vir fazer o café para nós na próxima semana? Gente, o Chico era muito humilde, né? Ele estava semeando com café. Com desculpa de café. Acredita nisso? Ela acreditou na história do café, foi lá, gente, preparou um café, jogou o café fora 3 vezes porque achava que não estava bom. Porque, né, quem trabalha com o seu Chico é um jornalista, uns homens graduados, Deus me livre, né? Aí foi lá, todo humilde, serviu o café, estava até tremendo a bandeja. Aí quando ela serviu a última xícara de café, o Chico agarrou no braço dela e falou, a senhora senta aqui, por favor, um minutinho, quer ver, nós vamos ler o Evangelho. Abre aqui para nós, já que a senhora está aqui. Aí o Chico... Ela abriu, começou, o senhor vai passar para alguém ler? A senhora consegue ler? Que meus óculos estão embaçados aqui hoje, meus óculos. Nossa senhora, esses óculos é difícil demais. Aí ele fazia assim, ó, com os óculos, né? E ela começou toda com vergonha. Pedi se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque quem pede recebe, quem procura acha,
e se abrirá aquele que bater a porta. O seu Chico pode continuar, pode continuar lendo, tá? Ela leu. O que a senhora entendeu? Uai, seu Chico, aqui está falando que se a gente não procurar, né, se a gente não fizer a parte da gente, não tem como Deus ajudar nós, né? Ah, é isso mesmo, a senhora entendeu direitinho como é que é. Vamos apagar as luzes aqui. A pessoa assim, eu tenho que sair correndo agora, né? Aí falou assim, não, a senhora fica aí que daqui a pouco tem mais café. E aí ela foi ficando, aí pegou e jogou um papel na mesa lá e falou assim, o que vier na cabeça da senhora, a senhora escreve aí no papel. Ela começou a escrever. E foi assim que aconteceu. E se tornou uma das médiums das mais confiáveis, porque ela não era uma pessoa letrada, mas o que saía da psicografia era de um português muito elevado. Era uma prova cabal de que aquela pessoa estava psicografando mesmo, porque ela própria não tinha conhecimento nenhum, né? Então veja que o Chico soube semear de uma maneira tão discreta, sem fazer alarde, com a desculpa do cafezinho, tá vendo? É por isso que eu não tenho coragem de sair por aí desse jeito assim, eu vim aqui pregar a palavra de Deus para a senhora. Pelo amor de Deus, se alguém fizer isso comigo, eu saio correndo, porque nem eu tenho medo desse povo. Nossa senhora, como eu tenho medo desse povo que pega a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não se prega dessa maneira. A palavra de Deus se prega com atitude. É com atitude. Se você chega para mim contando um problema, que nem eu, mas o borracheiro lá conversando, é assim que você leva a palavra de Deus. É discreto, é sem mostrar que você já está salvo. É sem nem sequer mostrar que você tem alguma religião. Eu trabalhei 10 anos com um rapaz e ele ficou surpreso quando ele descobriu que eu era espírita. 10 anos depois. Nossa, eu achei que você era católico, você fala de missa, de igreja, você fala de santuário. Eu falei, a gente fala porque vê na televisão, né? Mas assim, não faça questão de dizer o que você é, o templo que você frequenta, com a pretensão de que você está numa posição melhor que o do outro, porque não passa de uma pretensão, só isso. Na verdade, se a gente quer verdadeiramente ajudar a pessoa e levar o conhecimento que a gente aprendeu para aquela pessoa, você leva do jeito que o Chico Xavier fez, de maneira discreta, sensata, sem agressividade, sem imposição, de uma maneira conversando, como se você estivesse num cafezinho mesmo. É assim que a gente leva a palavra de Deus, é dessa maneira. Sequência evolutiva de quem aprende com sinceridade. Primeira coisa é você entender. Então a gente lê a lição do Evangelho e entende aquilo. E nada melhor do que o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz as palavras do Cristo e logo na sequência ele vem com a explicação do Kardec. Então o favor que o Kardec nos fez foi explicar o que Jesus quis dizer com aquilo. Então vem primeiro a passagem bíblica e em seguida vem a explicação do Kardec e dos espíritos superiores que ditaram algumas mensagens e muitas vezes inspiraram o próprio Kardec para explicar a passagem do Evangelho, né? Decisão. Primeiro você entende e depois você decide aplicar aquilo na sua própria vida. Em seguida vem a atitude. Porque se eu estou aplicando, se eu decidir aplicar em minha própria vida, isso vai ter que valer em todos os momentos. Então isso vai ter que valer quando alguém me fecha no trânsito, isso vai ter que valer quando um aluno me fala uma coisa muito desaforenta, isso vai ter que valer quando um parente me faz uma coisa muito ruim, isso vai ter que valer quando alguém fala assim, não te amo mais, vou largar de você. Vai ter que valer naquele momento. Isso vai ter que valer em muitos momentos. Se você decidiu aplicar aquilo na sua vida, aquilo tem que ser uma verdade, uma constante na sua vida. Eu tenho uma cunhada
evangélica da Assembleia de Deus. E eu admiro demais essa cunhada, eu sempre cito ela, porque ela aplica o ensinamento da igreja dela na vida dela. Mas ela não tenta impor para ninguém. Ela nunca tentou impor para mim, para você ter uma ideia. Então, por exemplo, assim, quando esse dia a gente programa, vamos fazer um aniversário e tal. Não, fala não sei o que. Ela fala assim, eu não posso falar isso não, porque a palavra de Deus não permite que eu minta. Eu acho tão bonitinho quando ela fala isso, porque a gente está falando para ela mentir por causa da brincadeira, para poder, né, fazer uma surpresa para um parente. E ela fala assim, não, a palavra de Deus não permite que eu minta. Mas ela não está falando que eu não posso mentir, você não pode mentir porque senão você vai para o inferno. Não, ela fala assim, eu não vou fazer isso porque a palavra de Deus não me permite. Ela aplica na vida dela, mas ela não impede ninguém de praticar a mentirinha. E nem condena os outros por isso. Ai, seria tão bom se todo mundo tivesse a mesma atitude, né? Ei, como seria maravilhoso, né? Se a gente tentasse impor a lei só para si mesmo, em vez de tentar impor para os outros, né? Renovação, transformação. Então, logo depois da atitude, por consequência, você vai ter a renovação e a transformação. E não é só de si mesmo, é do ambiente, porque quando você muda o comportamento, fatalmente as pessoas vão mudar a maneira como lidam contigo. Porque se o seu comportamento não é de reagir mal, se o seu comportamento não é de propagar a notícia falsa, de propagar a fofoca, então ninguém vai ficar fazendo fofoca para você. Não adianta eu contar para ela não, porque ela não passa adiante. Né? Não adianta eu ir lá e falar um monte de blá, 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 porque ela não vai reagir mesmo. Ela vai me ignorar solenemente. Gente, não tem coisa melhor do que ignorar solenemente. Porque ignorar é uma coisa, mas ignorar solenemente é ignorar assim. Como é que é ignorar solenemente? É como a família real britânica, né? Você sabia que você faz assim. Isso é ignorar solenemente. Entendeu? Então, assim, a pessoa vem com ofensa, impropério, cobras e lagartos. Ignore solenemente. Nossa, mas isso é difícil demais. Porque não adianta você fingir que você ignora solenemente. Se você não ignorar de verdade por dentro, você vai tremer, você vai ficar vermelho, o olho vai piscar, né? O canto da boca vai espumar. Então, você vai estar... Você foi atingido. O que veio de baixo te atingiu sim. Né? Agora, quando você realmente não é atingido, aí é diferente. Eu vou dar outro exemplo do Chico Xavier. A gente não precisa... O Chico você pode citar eternamente, né? Primeira vez que o Chico pisou no Rio de Janeiro, né? Chegou lá, porque o Rio de Janeiro, na época do Chico Xavier, era o que tinha de mais moderno, era o que tinha assim, de mais avançado, em tudo, né? Então, se hoje em dia você acha normal sunga cavada na praia, naquele tempo a sunga era de crochê, imagina. De crochê! Nos anos 70 tinha, de crochê. Aí o Chico lá tá indo caminhar na praia de calça de tergal, gente. Pensa, calça de tergal. É só o Chico mesmo. Calça de tergal, na praia do Rio de Janeiro. Um vento, tava ventando, e ele de casaquinho, porque tava achando o vento frio. E aí 2 homens do lado dele, lá da comunidade, eu sei lá que era da comunidade do Rio de Janeiro, que tinha recebido ele lá, né, para dar uma palestra. E aí lá vem de lá para cá um mulherão daquele, com tudo pulando, né, para fora. Aí pensa, gente, em pleno ano 70, o que os homens faziam, que hoje em dia até crime, você vai preso se você fizer um trem desse, né? Ei, trinheira, ei, lá em casa, aquelas conversas fiadas, né? Aí o Chico assim, ó, olhando assim, a mulher passou, ele, nossa, gente, coitada, eu tô num frio danado, ela deve estar morrendo de frio, porque ela tá quase sem roupa, quase que eu dei meu casaco para ela. Gente, a vergonha que os outros 2 homens ficaram, vocês não imaginam, eles não sabiam onde punha a cara. Porque o que o Chico estava falando era a mais profunda verdade, é o que ele estava sentindo. Gente, coitada, ela deve estar num frio danado.
Tá vendo o que é uma alma que não tem maldade, que só tem pureza mesmo? E aí quando você se depara com a sua maldade, com a sua feiura, você pensa, nossa senhora, que vergonha que aqueles homens ficaram do Chico naquele momento. Eles não conseguiam olhar na cara dele, sabe? E aí o Chico percebeu o desconforto deles e tentou amenizar com assuntos brandos, falando de outras coisas, para não expor ainda mais a vergonha deles, né? Então veja aí como que é você semear de maneira tranquila. Teria sido eficiente para aqueles homens aprenderem se o Chico tivesse falado assim, que vergonha, irmão, que honre-se esse jaleco que você veste, onde é que já se viu cobiçar a irmã que passa dessa maneira? Teria surtido algum efeito? Nenhum. No dia seguinte eles iam estar olhando e comentando do mesmo jeitinho. Mas eu tenho certeza que nenhum dos dois nunca mais fez aquilo. Nunca mais, porque a vergonha foi tão grande e foi tão eficiente que nunca mais, né? É assim que funciona. É dessa maneira que funciona. Lá no Fonte Viva, o Chico Xavier, por meio de Emmanuel, nos diz o seguinte: é imperioso conhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar constantemente, continuadamente as pessoas, coisas ou situações, em todas as particularidades do caminho. Olha, gente, essa lição que Emmanuel trouxe não corresponde exatamente ao que o Chico Xavier praticou lá na praia? O que ele fez lá na praia não foi exatamente isso? É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão, ele permaneceu sereno, né? Nunca representa atitude inoperante, ele agiu, mas de uma maneira tão bondosa, tão doce e tão pura, que surtiu todo o efeito necessário para o aprendizado naquele momento. A gente tem que agir diante de coisas, pessoas ou situações, mas agir de maneira discreta, sábia e prudente, sensata. E aí a gente vai lá no Renovando Atitudes, né? Ali é um livro fantástico, tá? De Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E ali traz uma passagem lá no capítulo, acho que é o capítulo 27, fantástico, ó. Elaborada a partir do estudo e análise do Evangelho segundo o Espiritismo, o autor espiritual Hamed afirma que somente podemos nos transformar até onde conseguimos nos perceber. Ensina como ampliar a consciência, sobretudo através da análise das emoções e sentimentos, incentivando a modificação dos comportamentos inadequados para assumirmos a responsabilidade pela nossa própria vida. E vai mais além. O mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação unidas pela convicção, seriam consequentemente a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade, lá no capítulo 27. E ensina um pouquinho mais, vai um pouco mais além. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Está lá no capítulo 27. Então, nós temos que ser semeadores. Como? Dessa maneira. Primeiro você planta a semente em si mesmo. Primeiro você cria condições para que a semente prospere em sua própria vida.
para depois você ter condição de levar aos outros. E não levar aos outros com arrogância, com empáfia, como o dono da sabedoria, o dono da verdade, o dono do conhecimento, o cara do jaleco branco. Deus me livre e guarde. Levar aos outros de maneira discreta, numa conversa informal, no dia a dia, conversando com o homem do boteco, conversando com o homem da padaria, conversando com a mulher lá do hospital, conversando, é assim. É no dia a dia, conversando com um amigo, aí o amigo te chama lá para o boteco para desabafar, para falar que vai meter os pés pela mão, que vai chutar o balde, que não sei o quê. Aí você, não, cara, peraí, moço, vou conversar aqui, vamos pedir mais um ali. Moço, não, porque não sei o que, pois aí você escuta, olha nos olhos da pessoa, dá atenção, faça a pessoa perceber que ela é importante para você, que você realmente está dando atenção para ela. Não tem coisa pior do que você conversar com alguém que está ligado em outra coisa, disperso. Então, assim, quando eu estou no carro com uma pessoa conversando e a pessoa começa a mexer no celular, eu paro de falar. E eu faço isso com a pessoa mais íntima da minha vida. Vocês podem perguntar, que vai confirmar. É impressionante. E às vezes leva uns 30 segundos para a pessoa perceber que eu parei de falar. Ou seja, não estava mesmo prestando atenção no que eu estava dizendo. Se tivesse prestando atenção, teria percebido que eu parei de falar repentinamente no meio da frase, né? Então, se eu estiver com você num lugar, num café, contando para você alguma coisa e você olhar para o lado, olhar para quem passa, não tem que dizer que você tem que ficar assim, olhando minha cara, não. Mas eu tenho que sentir que você está interagindo comigo, que você está ouvindo o que eu falo, que você não está doido para dar uma resposta e uma solução imediata, que você está ansioso para eu acabar de falar logo para você já dar a solução. Quem somos nós para ficar dando solução na vida dos outros dessa maneira? Né? Geralmente eu faço igual perna longa. Aí eu escuto, e depois eu falo assim, então, olha, meu chapa, o negócio é o seguinte, eu no seu lugar faria dessa maneira, né? Simples assim, né? Mas sem aquela pretensão de... Porque assim, a gente tem a pretensão de resolver a vida do outro sem resolver a nossa própria. A gente quer resolver os sentimentos do outro sem resolver os nossos primeiros. A gente quer colocar a moralidade na vida do outro sendo completamente imoral na nossa própria vida, no nosso próprio caminhar. Então a gente quer catequizar o outro sem ter frequentado a catequese. Isso não funciona. Funciona a semelhança do Chico Xavier, né? Que catequizava sem dizer uma palavra de catequese. Aí funciona de verdade, né? Então nós vamos passar para o nosso momento de... Já é o momento? Já. Vamos passar para o nosso momento de reflexão, em que nós vamos olhar ali para aquela obra magnífica. É um jardim material, mas acima de tudo, é um jardim construído pelas mãos humanas. Mas ao mesmo tempo, a existência desse jardim só é possível porque nós temos as leis cósmicas universais, as leis biológicas, as leis ecológicas, que fazem com que as plantas prosperem, com que a grama fique verde, com que as árvores na primavera adquiram aquela coloração. Então, quando nós empregamos, organizamos, utilizamos de maneira bem-aventurada, de maneira voltada à beleza, aos bons propósitos, nós somos capazes de intervir na obra de Deus, nas leis naturais, e criar magníficas obras pelas mãos humanas. Do mesmo jeito que os homens, as pessoas humanas são capazes de construir jardins tão belos, nós deveríamos também ser capazes de fazer isso com a nossa própria vida, com o nosso próprio espírito, com a nossa própria alma. A gente deveria ser capaz, todos nós, de edificarmos e construirmos nosso próprio jardim, à semelhança
desse exemplo que está diante dos nossos olhos. Nós vamos olhar para aquele jardim e vamos inspirar o ar. Olhemos mais uma vez, inspiremos o ar. E aí nós sentimos, de repente, pela força do pensamento, de olhos fechados, que nós podemos mergulhar, adentrar naquele ambiente. De repente a gente está em meio às flores, caminhando pela grama, sentindo a brisa e o perfume do ambiente. De repente nós nos sentimos transportados para aquele jardim. Nós fazemos parte, nós integramos a obra de Deus. Assim como esse jardim por onde ora nós caminhamos, nós também podemos construir o nosso próprio jardim. Nós podemos cultivar as flores em nossas almas e as borboletas virão. Faça por onde que eu te ajudarei, nos disse o Cristo. E mais que isso, além de edificar o nosso próprio jardim, nós podemos, porque aprendemos na parábola da semente, que nós podemos ser semeadores. Além de construirmos nosso próprio jardim, nós podemos semear flores, plantas aqui e acolá. Nós podemos semear o conhecimento, compartilhar o bom sentimento, compartilhar a felicidade, compartilhar a alegria, compartilhar o sorriso, a palavra amiga, o acolhimento, compartilhar o prestar atenção sincero, dedicando tempo de qualidade ao outro, olhando nos olhos, ouvindo, sem pretensão de oferecer uma solução imediata para o outro. Nós podemos sim construir jardins para que o outro perceba a beleza da obra do Pai, a beleza da obra de Deus. Então nós vamos inspirar o ar profundamente, vamos manter as pernas encolhidas, os braços soltos, enquanto receberemos o passe. Nós continuaremos ali, imersos em meio àquele jardim, conscientes de que podemos sim edificar o nosso próprio jardim, edificar o jardim do outro, edificar o jardim para todas as pessoas, semeando discretamente pelo caminho, pelas oportunidades que nos vão surgindo ao longo da jornada. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo. Quero ser manso, quero ser prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim ver somente a bondade que existe em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha a minha vida. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos os quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, meu Senhor, e que no decorrer desta vida eu te revele a todos. Ao participarmos da obra de Deus, nós expandimos a nossa própria consciência, nós iluminamos o nosso próprio espírito e tornamos florida a nossa estrada. Que a nossa jornada seja leve e que nós possamos nos tornarmos cada vez melhores semeadores, que nós possamos semear a obra de Deus, nosso Pai, por todo o nosso caminho, independentemente das circunstâncias e dos desafios.
Com essa reflexão, nós rogamos aos mentores da Casa Ramatiz que derramem sobre nós uma energia a mais protetora e de esperança, reverberando em nossos corações a confiança em Deus e a esperança, a perseverança de seguir adiante na jornada, na certeza de que alcançaremos sim a iluminação, o autoentendimento, a tão sonhada evolução, dia após dia, passo após passo. É na jornada que aprendemos e é na jornada que nós nos alegramos. O caminho não precisa ser árduo, ele pode ser leve, pode ser suave e pode ser feliz. Esse é o propósito de Deus, que nós encontremos na nossa jornada as possibilidades de construção da nossa própria felicidade. Que assim seja.